Eu fiz um vídeo falando sobre pagamento de comissão em salão. E esse vídeo deu muito o que falar. E aí muitos profissionais da área ficaram revoltados, falando que não concordavam, que era muito pouco sobre a comissão, tudo mais. Mas o que eu tô falando é sobre a gestão básica financeira de um salão para ele se tornar saudável. A gente vê muitos salões fechando por aí, porque justamente essas pessoas elas acham que elas estão ganhando dinheiro, mas elas não estão ganhando. Então, dependendo de quanto você paga para esses profissionais, você realmente não está lucrando, porque de fato o salão, quando ele é um salão sério, ele vai ter custo de assessoria jurídica, de contabilidade, de tráfego pago, de empresa de marketing, vai ter todo um custo de empresa de limpeza, de detetização. Eu posso listar de manutenção da loja, de sistema, de todo o risco que ocorre, porque também se você tem alguma cliente que te aciona juridicamente, não aciona o profissional, aciona a empresa, então você tem todo esse risco, os seguros que você tem que ter para sua loja, seguro incêndio, seguro com o trabalhador, então é muita coisa por trás, todos os impostos, imposto de vigilância, imposto de bombeiro, imposto de é muito imposto, que se eu começar a listar aqui eu não paro mais. Então é muita coisa quando a gente está falando de uma empresa séria que segue todas as normas. Então realmente quando a gente coloca isso na ponta do lápis, tudo vai depender da estratégia. Esse empreendedor, ele pode até com alguns profissionais já vem formado para o espaço dele, de repente aquele profissional que tem uma cartela de clientes grande, é um profissional que ele já vem formado e ele vai trazer, e o valor dele agregado é um valor muito alto, ele pode até negociar uma comissão mais alta. Mas ele também tem que entender que ele vai ter que ter estratégia. Por exemplo, manicure, não dá pra gente trabalhar com 20%. Então o ideal é que pelo menos trabalhe com 35% a 40%. Mas no mercado elas não aceitam, a gente não consegue encontrar uma manicure boa formada por esse valor. Então tem que entender que na maioria das vezes o valor que você vai trabalhar com manicure você não vai ter lucro. Mas você tem a manicure ali só para poder você ter a sua cliente recorrente. Então você não ganha dinheiro tendo manicure. Você tem a cliente vindo pela manicure, mas é quando essa cliente chega no seu espaço, você precisa vender outros serviços, como mechas, como corte, como sobrancelhas. Então você tem que entender que aquele dinheiro que entra pela manicure, sei lá, entrou R$1.000 na manicure naquele mês. É um dinheiro que ele só é para pagar conta. Você não é um dinheiro que ele tem lucro, é um dinheiro que é só para pagar conta. Porque o que sobra dele, você tem um custo de algodão, você tem um custo de esterilização, você tem um custo do café, você tem um custo da sua recepção, porque quando você tem uma pessoa de CLT, ela praticamente custa o dobro, porque você tem que sempre calcular o valor dela de férias e 13º, e você já tem que calcular como se fosse uma prorata da rescisão dessa pessoa. Se um dia ela for sair, você já calcula mensalmente. Então, você já bota lá na sua planilha o valor dela mensal, e você já vai guardando, porque se um dia você mandar ela embora, ou se um dia ela pedir demissão, você já tem esse dinheiro guardado e você não é pego de surpresa. Então, essa sua recepção, ela custa o dobro para você, porque ela é CLT. Então, quando eu falo que a empresa ela tem muito mais custo do que a gente imagina, tem mesmo. Então, a gente tem que ter estratégias. Quando a gente fala de um salão que tem 50, 60, 70 funcionários, ele pode até trabalhar com uma comissão maior. Por quê? Porque ele vai ganhar no volume. Ele vai ter mais funcionários, ou ele vai ter um volume maior de clientes. Então, esse gestor, ele ganha no volume de serviços. Então, tudo vai depender da estratégia que você vai utilizar. Mas a gente vê muito salão fechando por má gestão financeira. Então esse vídeo, ele é para empresário. Então se você hoje é um profissional da beleza e pensa um dia ter seu negócio e pensa escalar o seu negócio, você tem que estar ciente que assim, a gente quer ser justo, a gente quer fazer pelo outro, que a gente gostaria que fizesse pela gente quando a gente era, né, quando a gente trabalhava para os outros, mas no final das contas o empresário, o empreendedor, ele tá ali só para repassar o dinheiro. Ele pega o dinheiro do cliente, ele paga as contas e ele repassa. E vai ter vezes, vai ter mês que você não consegue nem pagar as contas. Então não adianta você querer fazer mais do que você pode, porque você vai querer pagar além para poder ajudar o seu colaborador, mas vai chegar no final do mês, você não vai ter dinheiro para você fazer a sua retirada. E aí você não vai ter dinheiro para pagar suas contas. E aí não vai valer mais a pena você ter um espaço. É melhor você voltar a atender como você atendia antes.
clientes para os outros, ou sozinho, ou a domicílio, ou ser só você. Então, para você poder ter um negócio, ter toda a dor de cabeça de ter um negócio, porque você pensa e trabalha 24 horas por dia, você tem que estar ali 24 horas realmente trabalhando, fazendo gestão sobre todas aquelas pessoas, tendo toda aquela dor de cabeça, tem que de fato financeiramente valer a pena. E se não vale a pena, melhor você não ter. Então é esse que é o meu pensamento.